Olá, sejam bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Nós chegamos no episódio de número 48 e aqui o compromisso é sempre fazer teologia de forma acessível, prática, para que você viva a sua fé de forma intencional, com propósito e para a glória de Deus no seu dia a dia. Hoje nós estamos num espaço diferente por um motivo especial, mas antes de eu apresentar para você o convidado, quero te fazer uma pergunta. Se Deus olhasse para o nosso louvor hoje, ele veria mais um palco ou um altar? A música no contexto cristão não é apenas uma expressão artística, mas um meio profundo de comunicação da verdade de Deus ao coração humano. No ministério de louvor, ela assume o papel ainda mais significativo: conduzir a igreja a uma adoração genuína, centrada em Cristo e fundamentada nas Escrituras. Mais do que técnica ou performance, o louvor envolve vida com Deus, sensibilidade espiritual e compromisso com a verdade das Escrituras Sagradas. Em um tempo marcado por distrações e superficialidade, resgatar a essência do louvor é lembrar que cantar é, antes de tudo, proclamar quem Deus é e responder com reverência e alegria à sua graça. Então, no episódio de hoje, nós vamos mergulhar no tema a música e o ministério de louvor. E para essa conversa eu estou recebendo um querido irmão, amigo, Josimar Bianchi, músico, compositor e ministro de louvor, uma das grandes referências da música cristã no Brasil. E vai ser uma conversa sobre os desafios de resgatar a essência do louvor centrada em Cristo. Então, Josimar, seja bem-vindo, cara, a esse episódio. Obrigado. Esse espaço é seu também. Muito obrigado. E obrigado por me receber aqui no Palavra da Vida, dar um pouquinho do seu tempo. Para mim é um privilégio muito grande. Não podia perder essa oportunidade, não, né? Maravilha. Bênção. Maravilha. Que tema pertinente, né? Um tema muito importante para os nossos dias, né? Maravilha, verdade. Ô, Josimar, eu sempre gosto de falar a primeira pergunta sobre chamado. Deus chama todos nós para servir nas mais diversas áreas, seja ministério pastoral, louvor, com as suas profissões. No seu caso, como é que você iniciou a sua caminhada na música e como é que você viu que esse talento também foi um chamado de Deus para a sua vida? Bom, resumindo, eu já venho de uma família musical, né? E interessante que também uma família cristã. Sim. Né? E criado na igreja, os meus irmãos mais velhos já envolvido com a equipe de louvor. Meu pai ensaiava corais, né? Os quartetos da igreja. E eu já fui meio que inserido nessa realidade musical. Mas quando eu tinha os 7 anos de idade, eu fui diagnosticado com déficit de atenção, dificuldade motora e dificuldade no aprendizado. E é aí que entra a música na minha história. Meus irmãos começaram a me ensinar teoria, flautinha doce, né? E aí o violão foi um instrumento de resgate, né? Desse meu diagnóstico. Né? E nessa época eu até estudei em escola especializada, né? Filiada à APAE, né? Famosa no Brasil aí. Hoje não. Hoje já existe a inclusão na escola, então os meninos eles são inseridos na sociedade, entre aspas, né? Normalmente. E quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, né? Depois da música ter sido parte desse processo de cura, né? Eu tive o desejo de participar das equipes de louvor da igreja. Né? E aí o meu coração ardeu, né? A gente tinha na igreja, na época, a gente tinha um grupo de serenata que a gente saía nas ruas, tocando, cantando, evangelizando. E aí eu peguei o prazer, né, de poder tocar aquelas músicas no sentido de evangelismo, né? E foi aí que eu comecei a entender. Mas em determinada altura do campeonato, eu tive uma dificuldade com relacionamento dentro da própria igreja, né? Onde eu não tinha muito espaço. Cheguei em casa um dia muito chateado, né? Falando com a minha mãe até que eu ia desviar. Eu ia pro boteco jogar totó e beber guaraná.
mas ia para o boteco ao invés de ir para a igreja, né? Esse era o meu campo de noção de desviar na época, né? E aí minha mãe falou assim, você disse aí sobre chamado, e nessa época, quando você falou, eu lembrei disso na hora. A minha mãe falou assim, meu filho, você tem que lembrar o seguinte, que chamado é individual, chamado não é assoviado. Deus não assoviou e você olhou, né? Não, Deus chamou, Josimar. Basta agora entender o campo que ele quer te usar, né? O campo missionário que ele quer te usar, se é ali ou se é lá. E aí eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida nesse aspecto. Eu falei, opa, é mesmo, né? Deus está conduzindo as coisas, né? E o que me deixa confortável é o ninho desconfortável, que o ninho desconfortável, quando a águia ou a ave, ela começa a tirar ali os gravetos, o ninho fica desconfortável, é para o passarinho voar, né? E de repente eu me sinto nesse desconforto, mas confortável na vontade de Deus, que é expandir o campo, né? E aí, com 16 anos, eu já comecei a trabalhar com música oficialmente, né, num estúdio de gravação, numa pizzaria que tinha perto de casa, que era uma pizzaria gospel, e eu ficava tocando lá músicas para o pessoal comer. E também, com 19 anos, eu comecei a trabalhar na Convenção Batista Mineira, no Colégio Batista, como capelão, responsável pela música, né? E daí o leque se abriu, né? Eu trabalhava junto com muitos pastores, o leque se abriu e eu não me vi fazendo outra coisa mais. Realmente Deus honrou aquele chamado, né? E aí eu gravei o primeiro CD, o segundo, e fui, até hoje estou aí na estrada. Legal. Olhando para toda essa sua caminhada, qual que você considera ter sido o maior desafio e quem Deus te usou como referência nessa sua formação? Bom, a referência de pessoas, eu tenho muitas referências, né? Eu sempre cito o Grupo Semeador, que era o grupo dos meus irmãos mais velhos, né? Que eles cantavam e aquelas músicas faziam muito sentido para mim. Eram músicas didáticas, né? Músicas que ensinavam sobre a vida dos discípulos, sobre o propósito da salvação, né? Falava muita coisa do céu, né? Eles foram uma referência maravilhosa para mim, Vencedores por Cristo, né? As músicas do Vencedores por Cristo, né? Ademar de Campos, né? O próprio Jorge Camargo, João Alexandre, né? São pessoas, o Nelson Bomilca, se eu for começar a falar nome aqui, vou lembrar de poucos, mas são pessoas que fizeram realmente diferença na minha formação musical, né? E teológica também, né? E essas pessoas até hoje, né? Eu digo que ainda são referências para mim. Maravilha. Né? Nesse quesito da gente cantar a Bíblia, de a gente cantar coisas que realmente fazem sentido na questão do céu, né? Sim, legal. O João Alexandre, inclusive, que já gravou comigo um episódio no final do ano passado. Aliás, foi muito bom. Ô Josimar, para você, assim, biblicamente falando, como é que você diferencia a música do ministério de louvor, se é que uma coisa está desconectada da outra no nosso ambiente? Eu diferencio a música no aspecto adoração, né? Quando eu adoro, quando eu sou um adorador, eu vou cantar o que eu vivo e viver o que eu canto, né? E aí, mas eu preciso tirar um tempo para poder entender o que de fato é adoração. Não é um estilo. A adoração não é worship, tratando do sentido da palavra em inglês, né? A adoração tem 3 coisas que me fizeram entender como eu devo viver para ser um verdadeiro adorador. Aí o que eu canto faz sentido, porque se eu sou esse adorador com essas 3 características, eu não vou me permitir cantar coisas que não são verdades, né? Por isso que hoje eu já consigo perceber algumas diferenças. Por exemplo, adoração tem dor, que é a renúncia, Romanos capítulo 12, né, primeiro versículo, né? Entregar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Essa é a verdadeira adoração, como diz em algumas traduções. E no segundo versículo fala assim, não vos conformeis com esse século. Isso é dor, isso é renúncia, isso é morrer para o mundo. A gente até canta uma música antiga, né, acho que é 4x1,
Há um caminho para a adoração. E fala exatamente esse trecho, né? Aí há portas que precisam ser abertas, outras precisam fechar, morrer para o mundo e viver para Deus. Isso traz dor, porque mexe com a vaidade da gente. Uhum. Aí mexe com a vaidade do artista, do Sim. músico, certo? Uhum. A segunda palavra é ação, adoração, ação. E juntando a palavra dor e ação, a gente lembra que mais para frente no capítulo 12 de Romanos, a gente vê lá que chorar com os que choram. Uhum. E isso é participar da dor do outro, né? E essa ação é isso, é estender a mão, é abraçar, é levantar, é mandar um WhatsApp, uma oração, Uhum. né? E o que eu falo das equipes de louvor hoje em dia é que eles cantam, se encontram aqui numa parte estressante, que é o ensaio, acaba o culto, eles vão para casa e só daqui um tempo que eles vão se encontrar de novo no mesmo ambiente e não tem esse relacionamento. Então essa ação, ela fica morta, né? Então Atos, por que a igreja crescia? Porque eles repartiam o que tinham, sentavam na casa um do outro, comia junto, orava junto, cantava junto. Essa ação do adorador. E a terceira coisa, que ocupa a maior parte da adoração, que é oração. O adorador que não ora é um adorador desafinado. Porque se eu falo que eu canto aquilo ali de coração, por que quando eu for falar assim de orar, eu me travo todo? Entende? Eu tenho o privilégio de poder falar com o Senhor. Então, essas três coisas diferenciam aquilo que você me perguntou, né? De ser um palco ou de ser um altar. Quando a minha vida está afinada nessas três coisas, aí se torna altar. Legal. Você me lembrou de uma palavra uma vez que eu ouvi de um grande professor que eu tive, o Ziel Machado, que ele falou assim que o pastor precisa habitar na dor do próximo. Isso. Talvez o fato da gente também estar envolvido com louvor seja um pouco disso também, né? De habitar dentro da dor da igreja, da dor da comunidade, né? Agora, quando a gente fala de marcas de um ministro de louvor, quando a gente fala de liderança especificamente, ministério pastoral, presbítero, a gente sempre olha lá para a carta de Paulo a Tito, a Timóteo. Apesar de ser ali instruções para quem deve ocupar cargos de liderança, eu creio que aquilo lá é para todo cristão. Sim. Né? E quando você olha no caso de um ministro de louvor, quais marcas práticas e bíblicas que você acredita que define um verdadeiro ministro de louvor? E você acredita que há uma confusão entre performance de um líder ou de um adorador e adoração? Sim, existe. Mas as principais marcas que eu gostaria de ver até em mim, né, é a acessibilidade, né, o cara ser acessível à comunidade, saber as necessidades, entender até a faixa etária para escolher o que vai ministrar. Né? Então essa acessibilidade, a submissão à vontade de Deus, à vontade da liderança da igreja, né? A submissão em realmente fazer a vontade de Deus. Né? E a humildade. São essas três marcas que eu acho que tem que ter, né, de um cara que está ali para ministrar. Alguém me disse uma vez, a pessoa só dá o que tem. Né? E a igreja, ela sente. O público sente, né? Se for falar a grosso modo, o público ele sente, né? Quando a pessoa está ali na frente, vazia. Né? Uma coisa é você estar vazio e outra coisa é estar atribulado. Você pode estar atribulado, mas não angustiado e cheio da presença do Senhor, certo? Então, ele pode passar para a igreja. Gente, eu tenho vivido um momento de tribulação na minha vida. Né? Às vezes um parente que está doente, um casamento que está ali naquele tremor, né? Um filho, né, com problemas, né? E o que é isso? É acessibilidade. Você conecta, estou falando igual coach agora, né? Você conecta a sua história com a história da comunidade. Você ganha a congregação. E quando você ganha a congregação, o que você dizer, o que você disser ali, o que você ministrar, a igreja vai entender. Entende? Então, quando você consegue isso, a igreja vem. E aí a gente consegue servir daquilo que a gente vive. Legal. Você mencionou de viver a experiência da comunidade.
Eu gravei com o Marinho Brasil uns anos atrás e com o João Alexandre também. Outro ministro que eu costumo às vezes sair para tocar, que é o Herbert, que é um grande compositor também. Se você conversar com eles, eles falam da importância da música cristã ser composta dentro da comunidade. Isso, Porque maravilhoso. quando o ministro compõe dentro do ambiente comunitário, ele está expressando em forma de melodia e música a dor, a oração e as vivências que aquele corpo tem. Pensando nisso, o João Alexandre também disse algo interessante, só fazendo a ponte do episódio dele para esse, que muitas vezes a gente acha que só a pregação da palavra é o centro do culto e esquece da importância da música, quando elas se complementam. Para você, qual é o papel da música dentro de um culto? Ela só conduz o povo à adoração ou serve a palavra? Ela serve a palavra também. A gente não pode dar pouca importância para a música. Eu muitas vezes já fui em igrejas que a pessoa que está dirigindo o culto, né, às vezes um diácono, um presbítero, né? A pessoa fala assim, agora vamos passar para a parte mais importante do culto, que é a palavra, né? Mas por quê? Né? A música, olha como a música é importante, ela ocupa quase a maior parte de um culto, de uma liturgia. Todos os momentos tem música, né? Se a gente for pegar um culto histórico, ele tem música para cada momento, né? E eu sou de uma época que a gente pegava um tema de um culto, a gente linkava versículo com música, aquele tema da mensagem que o pastor às vezes mandava para a gente antes, a gente escolhia as músicas dentro daquele tema. O que que isso faz acontecer? Faz as pessoas irem para casa com aquilo cravado no coração e acaba sendo didático. A pessoa vai cantarolar aquilo que foi pregado também. Então, o ideal é que andem juntos, né? A ministração do louvor com a palavra, né? Eu também já ouvi um pastor, que eu fui cantar numa igreja pentecostal, e ele disse o seguinte, agora nós oferecemos para Deus o louvor, agora vamos receber de Deus a palavra. Né? E tem sentido também, né? De fato, a gente está ali para oferecer. É melhor a gente pensar assim do que pensar na questão de eu vim para consumir o que está sendo oferecido no culto, que é o que também está acontecendo muito. As pessoas, não cantou a música que eu gosto. Esse estilo de música eu não gosto. Né? Ou então, alguém que participa do louvor só vai no dia que canta e quando vai no dia que não canta, fala assim, lá, errou tudo. Então, fica uma coisa de consumismo, né, ali dentro da igreja. Então, é melhor a gente pensar assim, vamos oferecer para Deus o louvor dentro daquilo que Ele vai falar nos nossos corações também. Maravilha. Nós entregamos a Deus e quando as escrituras são abertas, elas também vêm ao encontro ao nosso coração. Né? Maravilha. Ô Josimar, quando você ainda lembra da primeira canção que você compôs e quando você vai compor uma música, como é que ela nasce no seu coração? Rapaz, eu lembro da primeira música que eu compus. E foi uma música que ela foi para mim. Assim, foi escrita, claro, para louvor de Deus, mas que Deus queria tratar alguma coisa comigo, né? Então, não foi uma música para poder divulgar, para te cantar na igreja, né? Até porque eu ainda na época eu estava aprendendo a tocar meu instrumento e não tinha essa experiência de compor, essas coisas todas, né? E aí eu ainda lembro, mas ainda tem essas sombras, né, da música. Ao Senhor eu ergo a minha voz, com meu louvor suplico ao Senhor. É um salmo, na verdade, né? E ao resto da pergunta eu já até esqueci. Meu TDAH gritou. Perguntei como ela nasce no seu coração. Ok. Pode ir. Aí, desculpa. E às vezes ela vem por uma experiência que eu tive, né? Hoje eu posso falar, né? Isso. Uma experiência que eu tive ou uma experiência que eu esteja passando. Né? Às vezes eu até brinco com a minha esposa, falo assim, eu acho que eu estou passando por isso, porque quando eu estou assim, eu fico num estado emocional, né, que também é espiritual,
que o Senhor, ele me inspira a escrever algumas coisas, né? E eu sou muito da melodia. Então, aquele momento, ele me traz algumas coisas, alguns sentimentos que eu tento trazer para a melodia no instrumento, né? Então, às vezes lá nasce, sim, só a melodia. Eu tenho alguns amigos, parceiros de composição, que às vezes, ó, eu tô passando por isso, isso e isso, e vê essa melodia, pensa em alguma coisa aí. Na hora que o cara manda, fala, Deus confirmando, batendo carimbo aí, ó, né? E às vezes vem tudo junto, né? Às vezes vem uma letra assim que eu falei, cara, não é possível que eu escrevi isso, não, né? Pastor Edilson que faz isso, né? Ele escreve, manda pro Estênio, Aí fala assim, pô, o Estênio melhorou o que eu tinha composto, vai fazendo a sua troca, né? Isso, né? Quando você está compondo, qual que é a sua maior preocupação? A melodia, a mensagem, o que vem primeiro para você? Geralmente a melodia vem primeiro, tá? E a mensagem, a preocupação que eu tenho quando eu vou escrever uma letra é que o outro entenda de fato o que eu estou cantando, né? Que ele possa talvez pensar assim, puxa, essa música combina tanto comigo que deveria ter sido eu que escrevi, né? A minha preocupação é sempre essa, né? Que seja edificante na vida da pessoa, que se a pessoa tiver numa depressão, que ela possa levantar, ou se ela estiver alegre, ela possa cantar, lembrar da minha música, falar assim, não, lembrei da música que realmente fala isso aqui. Maravilha. Para você, quando você está compondo ou cantando uma música, eu imagino que você tenha a preocupação de que a música seja bíblica. O que é para você uma música biblicamente fiel? E é possível garantir que ela esteja 100% teologicamente correta? A experiência que a gente tem com a Bíblia, né? A leitura diária, o culto matinal ou o culto diário que você tem com a sua família. A vivência que a gente vai tendo com a palavra do Senhor vai tirando essa preocupação, né, da gente fazer algo teologicamente correto, porque vai ser correto. Exato. Né? Porque eu tô ali, eu tô pertinho, né? Tô vivendo aquilo ali, tô no caminho, né? Então vai ser muito raro eu errar teologicamente estando assim. Sim. Mas mesmo assim, quando eu componho uma música, a ideia é que essa música esteja colada teologicamente, né? Com aquilo que a gente acredita, né? Legal. Agora, tem certos momentos, por exemplo, alguns compositores compõem algumas músicas que ocorrem de ter erros teológicos. Não vou citar nem o autor da música, nem a música para não ter polêmica, mas, por exemplo, tem uma canção que ela erra um pouco no seu conceito da Trindade. E muitas pessoas, quando vão cantar na igreja, elas alteram esse trecho da música ou acabam descartando. Já aconteceu de você descartar alguma música por causa da teologia dela? Eu sempre defendo a ideia de que se tiver que mexer em alguma coisa, é melhor não ter. Sim. Né? Se eu tiver que mexer em alguma música que eu não consiga o contato de quem o compôs, é melhor não ter. Sim. Né? Então não vou mexer. Se a gente não acredita dessa forma, para que eu vou cantar? Eu não sou daqueles que gosta de mexer na letra da música para cantar porque a melodia é boa. Sim. Né? Ou então porque tá pegando em alguma coisa, fazendo um sucesso aí. Né? Maravilha. A gente está falando aqui de louvor daquilo que nós cantamos. Quando você pensa na essência daquilo que é o louvor, tem alguma música para você que resume muito bem aquilo que você acredita do que é o louvor e o que está por trás dessa canção? Tem bastante música, né? Nesse aspecto, mas tem um hino. Ó. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Isso é dependência de Deus, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Né? Essa música é uma que está sempre presente porque cabe dentro daquela dor que a gente começou falando. A outra é o teu povo aqui presente. E essa também é maravilhosa, né? Que retrata a igreja. Né? Estamos todos numa só voz, um só propósito, né? Declarando que só tu és santo, né? Tu és grande.
Belozino, sinto falta às vezes de cantar músicas assim, viu? Ah, eu também. Tem alguma música sua, a gente está falando da dor, tem Isso. alguma música sua que nasceu em um momento marcante da sua vida e como é que ela surgiu? Então, há alguns anos atrás, nós tínhamos um sobrinho que Uhum, faleceu aos 8 anos de idade. E a gente estava vivendo um momento de extrema dor, né? Uma criança com câncer, uhum, né? Desenganada pelos médicos. E esse sobrinho estava longe da gente nessa ocasião, né? Morava em Belo Horizonte, mas estava em viagem. sim, Quando o médico desenganou, falaram para os pais: leva uhum, esse menino para passear, deixa ele curtir os últimos dias de vida. uhum, E aí tem essa música que é interessante que, do mesmo jeito que ele falou para o pai dele: pai, traz o pessoal da igreja aqui para cantar, para a gente louvar. Mas eu não quero que pede para me curar, não. Porque uhum, as pessoas estão vindo aqui pedindo para Deus me curar e eu já percebi que Deus não quer me curar. Então, eu queria que eles cantassem só louvando a Deus pela sim, minha vida. E aí, eu sem saber que ele disse essas palavras, uhum, olha como o Espírito de Deus trabalha no ó, coração da gente, o Senhor consola antes da dor, é impressionante, né? é, Ele traz uma situação para poder, quando chegar a dor, eu uhum, lembrar daquele momento que eu tive ali, para ter exato, essa convicção. Por exemplo, dá vontade de cantar, dá vontade de expressar minha gratidão a ti, Senhor, mesmo em meio à aflição, angústia e tentação. Posso crer no teu agir em mim. Quero ser um instrumento em tuas mãos. Faça em mim o teu querer. Usa-me em qualquer situação. Esta é a minha oração. Simplesinha, mas foi isso que eu estava vivendo naquele momento. uhum, Né? E é interessante, mesmo em meio à dor, à angústia, à tentação, eu posso crer no agir de Deus em mim. maravilha. Quando você compõe ou escolhe músicas, opa, existem alguns critérios. Imagino, por exemplo, o que, que o pastor vai pregar, Uhum. o que, que a igreja está experimentando. Que critério que você usa e considera essencial para escolher as canções a fim de que ela seja, além de bíblica, e acessível para a igreja Uhum. cantar? Uhum. E como é que você lida com as emoções nesse processo, tanto na composição Uhum. como também na ministração? Sim. O que que acontece? Agora eu vou falar como o líder de louvor da minha igreja, né? Uhum, Geralmente o pastor ele me manda o tema, né? Ou às vezes sim. o tema de uma série de mensagens que ele está pregando. E aí, quando ele me manda isso, fica muito mais fácil para eu poder Uhum, escolher os cânticos, né? uhum, E aí, para que eu escolha esses cânticos, eu penso totalmente na igreja, uhum, né? Sempre na igreja. Por quê? Porque a intenção é que a igreja cante aquelas sim. músicas, né? Então eu tenho que escolher coisas acessíveis, simples de cantar, não Uhum, pobres, mas simples de cantar, uhum, né? Por exemplo, o que que a gente canta que é simples? Em espírito, uhum, em verdade, te adoramos. Isso é muito simples de cantar, uhum, né? Te sim. adoramos. Então eu pego coisas simples para a igreja cantar, né? E como que eu me deparo com as emoções? É inevitável não se emocionar. Por quê? Uhum, Porque você tem ali uma experiência. sim. Até nos momentos que você está escolhendo a música, né? Você pensa assim, cara, dentro desse texto, essa música aqui é igual arroz e feijão, Uhum, combina demais, né? E aí eu lido, confesso que eu lido de uma maneira um pouco mais seca, uhum, para não confundir a emoção ali com a sim. unção, sabe? Uhum, Então eu seguro um pouquinho a minha emoção e penso, será que essa música não é porque eu estou querendo colocar ela, uhum, né? Às vezes a igreja nem conhece, aí uhum, eu já mando uma mensagem para o pastor, né? Falei, a igreja canta isso aqui? Fala, rapaz, canta. Falei, que uhum, ótimo, então eu vou colocar ela.
né? Então eu vou mesclando essa coisa ali, sabe? Vou pedindo opinião pro pastor também, né? Legal. Você mencionou algo interessante, a comunicação entre o líder do Ministério de Louvor e o pastor, né? Sim, sempre. Porque muitas vezes acontece do pastor estar pregando uma coisa e o líder também não sabe o que o pastor está pregando, né? Mesclou. É. A gente fala, ó, hoje mesclou bastante, hein? Né? Foi muito aleatório, né? Mas geralmente ele já me manda o repertório, ele me manda o tema na terça-feira. A gente sempre está sentando junto, tomando uma Legal. casquinha, né? E a gente conversa sobre o que ele vai pregar no domingo. Falou, ó, até então eu tô aqui nesse ponto aqui, ó. Aí eu já começo a maquinar nos cânticos congregacionais que a gente pode encaixar ali, né? Legal. Nessa preocupação das letras, né? Uma coisa que eu tenho percebido em muitas músicas que estão surgindo por aí é a falta de profundidade na mensagem, ou alguma coisa repetitiva, voltada mais pro emocional do que na profundidade daquilo que nós estamos cantando. Você acredita que houve uma perda nessa profundidade teológica das músicas de hoje? E como é que isso começou, na sua opinião? Então, a gente vive numa fase da vida em que quando você liga para alguém ou então manda uma mensagem e pergunta, e aí, como é que você tá? Rapaz, tô na correria. Esse é o tema da vez, a correria, né? Isso também reflete quando você fala de dedicar alguma coisa, né? Quando você fala assim, eu preciso praticar um instrumento, eu preciso estudar um pouco mais de canto. Sim. Então, baseado nisso, as músicas têm... não, vamos fazer desse jeito aqui que é mais fácil. Eu enxergo muito essas coisinhas, sabe? Falo, puxa, tanta coisa caberia ali. Às vezes o tema é muito bom, mas fica por ali. Parece que o cara vai aprofundar e não aprofunda. E acaba virando uma coisa enjoativa. Né? Parece aquele filme que não tem final, né? Você tá ali, você tá esperando alguma coisa. Terminou? Fica suspenso, né? Aquela ideia. Então, assim, hoje eu vejo o empobrecimento nessas questões da composição comunitária baseado nessa coisa do fácil, para ser mais rápido, do fast music, né? Então eu percebo muito isso, né? Tem coisas que são legais, né? A gente não pode generalizar, mas e algumas coisas que são boas, mas passa do limite. Você fica ali 40 minutos num negócio só, se ficasse 6 minutos já resolveria, a igreja já seria edificada, não precisava passar daquilo. Ô, Josimar, se a gente olhar para a história recente da igreja, entrando até nesse contexto aí, ao mesmo tempo que a gente perdeu profundidade, os ministérios de louvor também criaram um destaque muito grande. Antigamente, não tinha-se tanto destaque à parte do louvor. Hoje já tem um maior destaque. Isso também implica em desafios, principalmente para o nosso coração. Com certeza. Porque hoje, como a gente passa a ter mais destaque, e o ser humano gosta disso, então isso às vezes inflama o nosso ego. Sim. Qual que é o maior desafio estrutural para você do Ministério de Louvor hoje na igreja? Então, eu tive o prazer de ganhar um livro do próprio autor, simplesmente o Russell Shedd. A gente fez uma viagem juntos, né? De Kombi. Rapaz. De madrugada. E aí naquela Kombi ele falou assim, eu vou te presentear com esse livro, chamado Culto Cristão, do Russell Shedd. Se todo mundo pudesse ler, o início dele já quebra a nossa perna. Ele fala sobre a vaidade. Né? A vaidade e o relacionamento têm sido os vilões das equipes de louvor. Tá? Igrejas grandes que estão ali cantando, que estão crescendo, na verdade, a equipe de louvor, eu não toco com fulano, no dia que tiver escalado eu nem venho, tem essas birras ainda até hoje, é inacreditável. Mas por que tem? Por falta de humildade, de amadurecimento e relacionamento. O que eu falo? Cafezinho. Toma um cafezinho com o cara que você vai quebrar essas barreiras que a gente tem nos momentos de ensaio. Né? E o que é um problema que eu vejo hoje em relação a equipes de louvor que estão ali em alto destaque? Às vezes o cara nem é tão bom assim,
Mas o tapinha nas costas da tia, da senhora, da mãe, do irmão, que tem sempre ali depois do culto, faz ele ficar acomodado com o ego inflado. Sim. Isso é um perigo, né? Aí o que isso vai ocorrer? Igreja, fica em pé, aí começa a cantar uma coisa que a igreja nem conhece, vão virar espectadores daquilo que deveria ser um conjunto, né, de coisas para poder louvar a Deus. Como é que você lida pessoalmente com isso? A gente recebe, né, algumas críticas e eu já quebrei, eu já acho que eu já tô ficando velho para receber isso tudo para mim, sabe? E a gente precisa entender que a gente está ali como um instrumento. Sim. E qualquer coisa que tiver em mim que esteja fora do eixo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, precisa ser afinado, né? Eu sou um instrumento de 10 cordas, né? Como dizia a oração de um outro livro que eu li, do seu Zé, que era desafinado e desafinava até a equipe de louvor que estava no altar. Mas o seu Zé um dia foi orar e ele falou, afina esse instrumento que eu toco hoje de 10 cordas. E aí ele começou a orar. Meus 2 olhos, minha boca, né, minha língua, os meus 2 ouvidos, as minhas 2 mãos, os meus 2 pés. Então, eu preciso estar afinado dentro disso como instrumento de Deus. Sem ele, né, eu sou apenas um jumento. Jesus quer usar meu lombo, minhas pernas, e sem Jesus eu sou apenas um jumento. Dentro desse destaque que a gente tem hoje em dia no Ministério de Louvor, eu acredito que há uma outra tensão, que é a gente confundir espiritualidade com ativismo. Às vezes a gente serve demais e as práticas espirituais ela vai ficando no segundo plano. E isso muitas vezes, com a responsabilidade de lidar com essas tarefas, o nosso coração acaba desalinhando com aquilo que Deus deseja para nós, né? E o que fazer então quando o coração não está bem, não está alinhado, mas você ainda tem uma escala para cumprir, precisa ministrar? Como é que a gente evita que o ministério e esse ativismo substitua a nossa intimidade com Deus? É interessante você falar isso aí, Dani, porque o que nós temos hoje de igrejas que tem programações de domingo a domingo não está no gibi. É verdade. E aí o que acontece? Você vê casamento destruído, você vê relacionamento de pai e filho sendo distanciado pela programação da própria igreja. Eu não estou aqui falando como um desigrejado, não, até porque eu não sou, né? Mas estou falando que isso me preocupa, exatamente por esse ativismo, né? O que fazer para isso não acontecer? Você sim precisa ser pastoreado, você precisa ser acompanhado pelo seu pastor, né? Você precisa viver a sua família. Rapaz, a família... Eu tenho um menino vai fazer 1 ano agora, e uma menina de 9 anos. Né? Eu trabalho às vezes o dia todo, eu chego em casa, aqueles meninos estão querendo é o pai. Né? Então eu preciso dar essa oportunidade para mim de viver a minha família. Eu tenho a minha esposa, né? Eu tenho os meus filhos. Se eu não sou casado e não tenho filho, cara, eu tenho um irmão. Eu tenho um pai e uma mãe. Eu já não tenho meu papai. Quem dera hoje... Nós estamos aqui gravando esse programa, mas hoje, no dia dessa gravação, a gente estava conversando com a nossa filha, falando que ela ia se dar muito bem com meu pai, que já não está com a gente mais, já está com Jesus. Por causa de uma piada que ela criou uma piada que falou, cara, isso é a cara do meu pai. Como que pode nem conhecer o velho? Então, o que que exclui a possibilidade do burnout espiritual, né? Vamos dizer assim, né? Desse burnout ativista, né? É viver família. Exato. A gente tem vivido pouco família. É a correria da vida, tá falando, ó, tem que trabalhar para pôr as coisas dentro de casa. Mas tem que ter a pausa. Uma das coisas que Deus tem me ensinado nos últimos anos é desacelerar. É isso aí. E eu tenho entendido que as coisas vão continuar sem mim. Então, assim, Deus tem me ensinado isso. Desacelera, que as coisas vão continuar. Teve um presbítero que uma vez eu sentei para tomar um café com ele e falou assim, Daniel, Deus cuida da igreja melhor do que eu e você juntos. Então, sem dúvida. Despreocupa. Sem dúvida. Né? E se a gente ficar doente, não vou nem falar nada, não. Ô, Josimar, o que uma igreja precisa entender sobre o papel do louvor e como é que a gente desenvolve excelência sem perder a essência?
Ok. A igreja precisa entender que as pessoas que estão no altar também são igreja, né? Eles não são pessoas inacessíveis, não. E se isso está acontecendo, a igreja precisa se manifestar. Falou, meu filho, você está achando que é o quê? Desce desse pedestal aí, filho. Né? Precisa dar uma traulitada de vez em quando dos meninos para eles poderem entender. Né? E a igreja precisa entender de que tudo que está sendo feito ali é para a glória do Senhor. E uma equipe de louvor precisa entender que a igreja está ali esperando alguma coisa. Né? Mesmo que não seja diretamente para a igreja, mas eu preciso ser claro com a igreja para facilitar que a igreja adore junto comigo. Exato. Né? E perder essa coisa de não me relacionar. Quer ver uma coisa simples que faz toda a diferença, Dani? Às vezes eu estou ministrando louvor e eu percebo que algum irmão que eu já tenho convívio com ele ali na igreja, né? Tá ali de meio de olhar caído. Aí eu cito o nome do cara lá da frente. Aí, irmãozão, oi, irmão Zé, Deus te abençoe, meu irmão, que bom te ver aqui. Isso para a vida do cara, ele já foi ministrado mais do que a música. E depois, no final, eu chego para ele, Zé, eu senti que você estava meio triste. A equipe de louvor precisa entender o papel dela nesse aspecto, porque se a gente está aqui de frente para a igreja é para olhar no olho. Exato. Entende? E a gente consegue perceber, é impressionante, cara. Mas qual que é o julgamento da maioria dos líderes, dos ministros, entre aspas, assim? É o julgamento. Cara fechada do cara ali, por que vem na igreja num dia desse? Não, cara, eu preciso estender a mão e abraçar esse cara, né? E o bom ensaio, né? Sim. O bom ensaio. Eu falo muito sobre pré-ensaio. É aquilo que eu preparo em casa para chegar no ensaio pronto. Então, hoje eu trabalho com organização de equipes de louvor. Eu consigo estruturar uma equipe do zero até o pós-culto. Para a gente poder ter a mentalidade, assim, vamos fazer uma análise aqui, o que foi bom, o que não foi, sem perder a maturidade e o amor pela obra. Então, a gente precisa se dedicar naquilo que a gente vai fazer, sem perder a essência. Uma das grandes referências que eu tenho na área de louvor é o Marinho e a Leia. Você conhece. Maravilhoso. Um casal maravilhoso. E uma das grandes virtudes que eles tiveram é não só cuidar da parte técnica das pessoas. E é interessante que ele consegue tocar com todo tipo de gente. Ele toca com gente extraordinária e tocou com músicos como eu. Simples e tá ali, toca na igreja e olhe lá. Mas ele conseguiu sempre promover um ambiente saudável dentro do grupo de louvor. Para você, o que é uma equipe de louvor saudável e quais práticas você desenvolve para que o grupo seja um grupo que não apenas desenvolva a parte técnica, mas também a parte espiritual? Sim. A gente desenvolve relacionamento. Toda equipe de louvor precisa de um tempo para ela. Para a gente conversar, para a gente comer junto, para a gente ver um vídeo. Né? Vamos ver essa banda tocar no telão da igreja aqui. De vez em quando eu faço isso. Né? Cada um leva um pouquinho de coisa que gosta de comer. A gente come, a gente sonha. Né? Por quê? Porque ali a gente se conhece. Né? A gente vê que a gente tem defeitos, a gente não é profissional na música, a gente não é o bam, bam, e que a gente precisa mesmo de estar junto. Né? Quando isso acontece, a equipe de louvor fica até mais entrosada. Legal. A gente está falando de pastoreio, né? Como pastores podem cuidar melhor dos seus ministros de música? Promovendo esses eventos, assim. Eventos que eu digo, esses pequenos encontros. Nem que seja uma vez por mês. Senta com a equipe de louvor, bate um papo, vê como é que tá o coração desses meninos, né? Sai para comer uma pizza, né? Então, isso é muito importante. Legal. Ô, pastores, por favor, promovam um churrasco. Churrasco é bom também. Ou um cafezinho com pão de queijo, né? Com certeza. Ô, Josi, a gente está aí praticamente chegando ao final. O que você sonha para a próxima geração de músicos cristãos e que tipo de legado você deseja deixar através do seu ministério? Eu sonho que a nossa nova geração, pensando até na minha filha, eles entendam que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Que eles entendam que o cantar não é uma expressão psicológica, mas é uma expressão de louvor.
né? Esse realmente é meu sonho, em que as pessoas realmente voltem a sonhar em tocar na igreja, sabe? Nós vivemos assim um breu assim de geração, cara. Você pega as equipes de louvor, tem um vácuo ali, né? De ausência de juventude, de adolescência, e vai lá para os 40 mais, dos 28, 40 mais, fica uma lacuna assim vazia. Então o meu sonho é que essa nova geração redescubra o prazer em tocar, em cantar, em servir ao Senhor na arte e na música. Exato. É legal você falar de nova geração. Eu tenho uma preocupação muito grande que eu vejo que os ministérios estão envelhecendo. Sim. E não está tendo pessoas novas, né? É isso aí. Olhando para tudo aí que você já compôs ou ministrou, que mensagem você espera que suas músicas deixem para a igreja a longo prazo? E alguma música sua resume bem essa visão? Sim. A mensagem central é que as pessoas se entreguem a Cristo por completo. Deixa Ele moldar, deixa Ele fazer, deixa o Senhor trabalhar. Essa é a mensagem que eu tento passar naquilo que eu canto. Né? Então, por exemplo, uma música, inclusive Vencedores por Cristo gravou essa música. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Tua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo, não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, vivo em mim, Senhor. Não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, vivo em mim, Senhor. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Essa música é maravilhosa. O título dela é Molda-me. Oração difícil de fazer, menino. Falar com você. A gente às vezes precisa prestar atenção no que a gente canta, porque eu acho que às vezes a gente não tem noção, né? Porque quando a gente fala molda-me, a gente tá falando pro Senhor quebrar a gente e refazer de novo, né? E isso muitas vezes a gente não tem noção do que a gente tá pedindo para Deus, né? E implica muitas vezes não só as bênçãos de Deus, mas também Deus colocar você em meio às provas para te moldar e te fazer cada vez mais parecido com Ele, né? E é interessante que depois que quebra o vaso, ele está ali em pedras, né? Ele amolece aquelas pedras e faz de novo. Cara, você não tem noção quantas vezes eu cantei essa música, mas em momentos que eu perguntava para Deus assim, por que das coisas? Não é? E essa música vinha à minha mente. Agora eu vou te contar a maior. Eu escrevi essa música, compus essa música, e um dia foi, vou pesquisar alguma coisa minha no YouTube. Tinha alguém que fez um clipe dessa música, cara. Eu chorei tanto. Falei, cara, o cara entendeu a mensagem e além de entender a mensagem, foi usado para me falar sobre essa música. O que Deus queria dizer com isso. Pra gente encerrar então, quero fazer com você um bate-pronto. Vamos lá. Pergunta rápida e resposta rápida. Um livro da Bíblia que você mais gosta? Tenho gostado muito de Atos. História de Paulo. Primeiro músico que vem aqui fala que não é Salmos o melhor. É mesmo, rapaz. A história de Paulo é maravilhosa. 3 pregadores que você gosta de ouvir. Eu gosto muito de ouvir o pastor Elbert, que é o meu pastor, o pastor Giovanni Zardini, que é um pastor da Igreja Presbiteriana de Goiânia, e o pastor... Fugiu o nome dele, hein? Nicodemos. Nicodemos é maravilhoso. 3 músicos que você gosta de ouvir são referências para o seu ministério. Eu gosto de ouvir o Dalton Bianchi, gosto de ouvir o João, né, o João Alexandre, e o Antônio Forcione, que é um músico instrumental. Legal.
Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã. Adoração bíblica. Quem é a sua referência pastoral? Pastor Silvio Simões. É um pastor que está em Portugal. Um paizão para mim. Se você pudesse resumir o Ministério de Louvor em uma frase, qual seria? Ministério de Louvor, prostrados aos pés do Senhor. Maravilha. Né? Qual que é a sua maior motivação no ministério? Minha maior motivação no ministério é o Senhor Jesus. É Ele que dá o combustível para a gente fazer com alegria. Esse podcast chama Vida e Teologia. Para você, quando você ouve vida e teologia, o que é? É vida baseada na vida. E uma última pergunta, o que é Cristo para você? Cristo é meu Salvador, Redentor, minha vida, aquele que me resgatou das trevas, que morreu ao meu favor, ressuscitou me dando salvação e acesso a Deus. Maravilha. Olha só, para a gente encerrar, como é que saiu essa habilidade sua de fazer instrumentos com a boca? Porque às vezes eu ouço o CD seu e eu não sei se é um trompete de verdade ou se é você. Eu brinquei aqui um dia no evento aqui, o pessoal fala, você estava dublando aquilo. Eu falei, não, aquilo ali a gente vai treinando desde criança, basta ter coragem. Josimar, cara, muito obrigado pelo privilégio, conta comigo aí, pela honra. Sempre que precisar. Você é uma das grandes referências na minha vida quando Deus seja diz louvado. de música cristã. Aleluia. É você, João, Glória Edilson, Estênio. Que coisa boa. Pessoas que nessa lista aí é um privilégio. Pessoas que têm abençoado a minha caminhada com Deus. Amém. Eu perdi as contas quantas vezes eu estou no carro indo para o trabalho. Se eu não estou ouvindo podcast, eu estou ouvindo muitas das músicas suas. Ei, coisa boa, obrigado. Então que Deus te abençoe, Amém. Continue te dando novas canções, continue abençoando o seu ministério, abençoando a sua família, a sua casa, Amém. Te sustentando em todas as áreas para que você continue não só sendo referência como músico, mas principalmente como servo de Deus, como alguém que ama a Cristo e alguém que é parecido com Jesus. Sim. Que eu acho que é o primordial. Se não for parecido com Jesus, é verdade. Todas as outras coisas perdem sentido. Então que Deus continue te moldando assim. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Bom, se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, deixa seu like, siga também o Josimar Bianchi. Se você não conhece as músicas dele, eu te incentivo a procurar lá no Spotify, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado e principalmente compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares, pastores e ministros de louvor. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço. Amém.